Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu. Olá pessoal, tudo bem? Comunidade do bem, mais aqui um programa Deus é Mais para vocês. E o tema hoje é um tema muito curioso. Eu convido até você a pegar uma água, um suco, um cafezinho, prestar bem atenção que nós vamos tirar bastante dúvida hoje, que pediram para que nós falássemos hoje sobre Adão e Eva. Mas antes de entrar nesse tema, eu queria agradecer a vocês que têm compartilhado, que têm nos visto, têm interagido, têm comentado, têm sugerido temas. Esse tema, por exemplo, Adão e Eva, foi sugestão de vocês. O próximo tema, Juraci Trindade, já pediu para que eu falasse um pouco sobre os templários, mas hoje nós vamos falar de Adão e Eva. E falar de Adão e Eva, cara, tem muita curiosidade sobre Adão e Eva. Mas nós vamos esquecer um pouco a comunidade científica e vamos falar somente para a comunidade religiosa. Que o que nós vamos falar hoje, essas curiosidades que nós vamos abordar, ela vai de encontro não só com o universo católico, mas também com o universo protestante. Porque é um tema muito bacana. Muito bacana. Por exemplo, me questionaram essa semana sobre a primeira esposa de Adão. Falaram, Cezinha, você sabia que Adão teve uma esposa antes de Eva? Aí eu pergunto para você, você sabia disso? Ela se chamava Lilith. Lilith. Existem escritos que mencionam Lilith. E a Bíblia também menciona uma vez, no livro de Isaías, capítulo 34, versículo 14, se eu não me engano, versículo 14, menciona Lilith. Então nós vamos falar um pouco sobre ela antes de entrar na Eva, antes de falar dos filhos de Adão e Eva. Vamos falar um pouco sobre ela, essa suposta primeira esposa de Adão. Existem escritos, um alfabeto, por exemplo, de Benzira, mas não vamos confundir o alfabeto com o tratado de Benzira. Ele narra, ele menciona Lilith como a primeira esposa de Adão. E quem foi ela? Como que aconteceu essa história narrada nesses escritos, tá, gente? Então, esses escritos dizem o seguinte, que ela, como primeira esposa de Adão, ela não era submissa a ele. De maneira alguma ela queria ser submissa a ele. Não só sexualmente, mas em todos os sentidos, ela não queria ser submissa a Adão. E por isso Adão ficou triste. Ficou triste. E se afastando dela, ela viajou para o Mar Vermelho, onde ela conheceu Samael. Nós conhecemos como Satanás. E se casou com ele. E ela teve vários filhos, e os seus filhos eram demônios. Olha que história louca. Para a juventude de hoje é muito punk essa história, né? Inclusive tem aí um pintor muito famoso, renascentista, que é Michelangelo, que quando ele pintou a criação, vocês lembram dessa pintura na capela, a criação, ele pintou também uma mulher com corpo de serpente. E acredita-se que ele tinha conhecimento dessa história e ela seria vamos falar, uma menção de Lilith no quadro. Mas enfim, vamos deixar a arte dele de lado e vamos voltar a falar de Lilith. Vocês já ouviram falar sobre os escritos do Mar Vermelho? Muitos escritos antigos, escritos em hebraicos, no hebraico antigo, foram encontrados em Qumran, no Mar Vermelho.
E um desses escritos, que é datado do reinado de Nabucodonosor, ele menciona Lilith no plural. No plural. Então, se ele menciona Lilith no plural, ela não é uma pessoa. Você concorda? Ela não é uma pessoa. Então, aqui a gente começa a desmitificar a primeira esposa de Adão. Então, a gente vê aqui que essa história é mais ou menos de Saci Pererê, de mula sem cabeça, uma coisa mais folclórica. Mas que entrou para a história e não sei por que razão quis ferrar Adão, cara. E Adão não tem nada com isso, não é verdade? Mas inventaram essa história. E existem muitas pessoas que acreditam nisso. Pessoal, nós vamos rapidamente para o intervalo e já retornamos aqui. Continue conosco, o tema hoje está bacana. Deus é mais. Moisés, quando escreveu o livro de Gênesis, ele não mencionou nada disso. Então, se ele não mencionou, você sabia que foi Moisés que escreveu o livro de Gênesis, né? Gênesis quer dizer origem, lá a origem, o começo de tudo. Gênesis quer dizer isso. Os primeiros 5 livros da Bíblia chama-se Pentateuco. Penta 5, Teuco livro. Os primeiros 5 livros foram escritos por Moisés. Então, voltando ali, Moisés não citou. Por que ele não citou? Porque não existia nada disso, cara. Não existia nada disso. Então, como ela é mencionada aqui nesses escritos do Mar Morto, no plural, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos traduzir do hebraico antigo o que significa a palavra Lilith. Lilith, se a gente traduzir, significa noturno. Noturno. Então hoje as traduções, eu não diria traduções da Bíblia, traduções modernas da Bíblia. Eu poderia estar pecando falando assim. Mas as traduções de hoje da Bíblia, quando fala de Lilith, no lugar dela, coloca como ave noturna, coruja, bruxa, fantasma. Entendeu? Porque é o que a tradução diz isso. Então não tem nada a ver com esposa de Adão. Para você que perguntou sobre a primeira esposa de Adão, eu digo para você, a primeira esposa de Adão e única foi Eva. Isso aí é mito, é folclore, ok? Mas são histórias que estão escritas. Escritos antigos contam essa história, por isso confunde a cabeça de muita gente. Para não confundir a sua, e eu sei que tem gente que vai discordar do que eu estou dizendo, eu fico com a Sagrada Escritura, eu fico com a Bíblia. Não existe primeira esposa de Adão, ok? Não existe. Então agora nós vamos falar de Adão e Eva, esquecendo Lilith. Tomara que eu tenha tirado a sua dúvida, ok? Vamos falar agora sobre Adão e Eva. Adão significa feito da terra. Traduzindo, tá, gente? Adão significa feito da terra ou feito da terra vermelha, se referindo à Palestina, ok? E Eva significa vivente ou cheio de vida. Existem algumas traduções que a turma coloca uma perfumaria, um perfume aí, mas na verdade significa ser vivente ou cheio de vida. Eva. E quando Deus criou Adão, ele pegou o barro, fez Adão e deu um sopro na sua narina, colocando nele a vida, colocando nele o espírito. Outro dia mandaram para mim um vídeo de um pastor
questionando Chico Xavier. Com muito respeito aos dois eu quero falar, tá? Muito respeito, sem arrogância nenhuma. O pastor pergunta para Chico Xavier: Chico Xavier, fala um pouco para mim sobre essa doutrina tua de reencarnação. Porque se Adão e Eva tiveram Caim e Abel, posteriormente Sete, esses 3 filhos, de onde está vindo a reencarnação? De onde está vindo a reencarnação? Eu não sou adepto da reencarnação, tá? Eu não sou adepto. Eu estou com Jesus ressuscitado. Eu sou a favor da ressurreição. Mas, enfim, respeito a sua fé, respeito o que você acredita, tranquilo. E Chico Xavier respondeu para o pastor. Ele falou: pastor, quando Caim matou Abel, ele fugiu para as terras de norte. E lá ele conheceu a sua esposa. Lá ele encontrou uma mulher e se casou. Explica isso para mim também. Então nós vamos explicar hoje a esposa de Caim. Ok? A esposa de Caim. Que também é outra pergunta que me fizeram. Outra pergunta que me fizeram. Porque realmente Caim matou Abel, fugiu e se casou. Se nós formos pegar Gênesis, presta bem atenção, lá no livro de Gênesis, capítulo 5, versículo 4, nós vamos ver que Moisés se preocupou em escrever que Adão viveu 800 anos e teve muitos filhos e filhas. Gênesis capítulo 5, versículo 4. Adão viveu 800 anos e teve muitos filhos e filhas. Provavelmente, muitos filhos e filhas. Muito provavelmente, Caim casou-se com uma sobrinha, com uma prima ou com uma irmã. Deus é mais, Deus é mais, Deus é mais que eu.